Olá pessoal, seguidores do canal Livros e Ideias. Hoje nós vamos apresentar um novo vídeo para indicação de livros para vocês. São livros que eu li, todos eles, e que vou comentar muito rapidamente para vocês. Não substitui uma resenha, ele não tem, obviamente, os detalhes necessários, os detalhes completos, né, necessários para a compreensão do livro, mas eu penso que com essas indicações vocês podem ser estimulados ao hábito de leitura, que finalmente é o objetivo desse canal Livros e Ideias. Então, se vocês gostam desse canal, se vocês têm hábito de seguir alguns vídeos desse canal, por favor, já vão dando o seu like, já vão ativando o sininho de notificações, se inscrevendo se ainda não são inscritos e distribuindo esse nosso vídeo e divulgando esse nosso trabalho para suas redes sociais. É bom citar o seguinte, pessoal. Esse canal tem quais os tipos de vídeo que esse canal apresenta. Então, são as resenhas, que é o coração do canal, as resenhas completas sobre livros, mas não é só isso. Ele apresenta passeios em museus, em parques, em atrações turísticas e, obviamente, indicações de livro, que é o objetivo desse vídeo especificamente, e quiz sobre literatura. Periodicamente, vocês vão responder ou tentar responder 20 perguntas para avaliar o seu conhecimento sobre literatura, beleza? Esses são os tipos de vídeo que vocês vão encontrar no canal Livros e Ideias. Vamos lá? Sem mais delongas, a indicação de 5 livros que vai fazer parte do vídeo de hoje nesse canal. O livro número 1 que eu estou indicando nesse vídeo é O Diário do Hospício e o Cemitério dos Mortos-Vivos. É um autor que eu gosto muito, Lima Barreto. Na verdade, são 2 obras reunidas no mesmo livro, 2 obras independentes, que é O Diário do Hospício, é uma história, é um romance, é uma narrativa, e O Cemitério dos Vivos é uma outra obra, completamente distintas entre si. O Lima Barreto, eu aprecio muito a literatura de Lima Barreto, porque ele é um escritor muito realista e tem um jeito muito pessoal de contar as histórias. Então vamos lá a indicação desse livro. O Diário do Hospício é uma narrativa baseada nas experiências do autor durante seu internamento em um hospício no Rio de Janeiro em 1919. Barreto descreve de forma crua e realista a vida dos pacientes, revelando as condições precárias e a falta de compreensão da sociedade em relação à saúde mental. O Cemitério dos Vivos é um romance que aborda as injustiças e desigualdades sociais da época. A história segue o protagonista Félix, um jornalista que se depara com as condições da sociedade carioca. O título refere a cidade como um cemitério dos vivos, simbolizando a alienação e a morte social imposta às pessoas. Essas obras refletem as preocupações sociais e críticas de Lima Barreto ao sistema vigente no início do século XX no Brasil, abordando questões como a marginalização dos doentes mentais e as desigualdades sociais. Lima Barreto, escritor brasileiro, era afrodescendente e nasceu no Rio de Janeiro em 1881. E essa sua herança genética teve uma influência significativa em toda a sua vida, em toda a sua obra literária. E em todas as obras, Lima Barreto abordava questões relacionadas à discriminação racial e às condições enfrentadas pela população negra no Brasil.
Ele enfrentou muitas dificuldades pessoais, incluindo problemas de saúde mental e alcoolismo. Ele morreu em 1922, apenas aos 41 anos de idade, deixando um legado literário muito significativo e que seria reconhecido e valorizado nas décadas seguintes e até hoje. Apesar de ter vivido uma época em que as ideias eram muitas vezes incompreendidas, Lima Barreto é agora celebrado como um dos maiores escritores da literatura brasileira. Vale a pena ler essas duas narrativas e, repito, na minha opinião, Lima Barreto é um dos maiores escritores do Brasil. Boa leitura para você. No livro número 2, eu vou falar sobre uma biografia. De quem? Uma biografia de Juscelino Kubitschek. A biografia foi escrita por Ronaldo Costa Couto, que era amigo que seguiu toda a carreira do Juscelino Kubitschek, a sua carreira política, e finalmente acompanhou essa trajetória bem significativa para a história do Brasil, na qual o Juscelino foi um grande protagonista. Então, nessa obra, vocês vão conhecer toda a infância pobre e de Juscelino em Minas Gerais, até a sua morte na Via Dutra, uma morte brutal, até hoje não bem conhecida, em 1976. E o Ronaldo Costa Couto, autor da biografia, vai detalhar para vocês. O Juscelino, só para lembrar aos mais novos, foi presidente do Brasil de 1956 a 1961. E sempre é bom lembrar que uma das maiores realizações de Juscelino foi promessa de campanha, e ele cumpria, viu? Foi a construção de Brasília, a nova capital federal que substituiu o Rio de Janeiro e que foi inaugurada em abril de 1960. Vamos à obra. O texto pode ser dividido em duas partes. A primeira, contando a história sobre o menino de Diamantina, seus amores e suas dores. Apresenta ao leitor o início da carreira de um dos mais influentes políticos do Brasil. A segunda parte aborda a vida pública do presidente Peixe Vivo, ou presidente Bossa Nova, passando pela prefeitura de Belo Horizonte e o governo de Minas, até culminar com a presidência da República, fase em que JK modificou o país. Tinha o lema: o Brasil vai avançar 50 anos em 5. A morte de Juscelino até hoje está muito mal explicada. Foi acidente ou foi um atentado? Lembre-se que nós vivíamos sobre a égide do regime militar, 1976, e Juscelino era um opositor ferrenho ao regime militar, né? Então, a versão oficial, que a 22 de agosto de 1976, o Juscelino estava num Chevrolet Opala de sua propriedade, conduzido por um motorista que lhe acompanhava desde dos tempos que ele iniciou a política, e esse Opala foi atingido por trás por um ônibus. Desgovernado, atravessou o canteiro central, né? A Dutra tem duas pistas nesse local, e foi até a outra pista, onde foi apanhado de frente por uma carreta. Foi objeto de muitas especulações esse acidente, e muitos estudiosos juram que Juscelino foi assassinado. O inquérito da polícia na época diz que foi um acidente de estrada, mas também o Juscelino estava sendo alvo, sendo objeto, investigado por uma chamada Operação Condor, o que pode caracterizar um atentado, explica o autor Costa Couto. Vocês vão poder avaliar isso daí, né? O autor Ronaldo Costa Couto, ele é também mineiro como Juscelino,
e é escritor, doutor em História pela Universidade de Paris, em Sorbonne. É um ótimo biografista, né? E ele foi ministro do interior do governador, ele foi ministro do interior de Juscelino, foi governador de Brasília, foi ministro do Trabalho e foi ministro-chefe do gabinete civil da presidência da República, que é, vamos dizer assim, o cargo político mais envolvido nas atividades de um presidente da República. Entre outras obras, é autor de Brasília Kubitschek de Oliveira. Ele associou o nome do Juscelino a Brasília, que inspirou a minissérie da TV Globo. Falar a verdade, eu não assisti, mas está aqui na minha lista. Então, recomendo essa leitura, pessoal, porque ela apresenta fatos muito marcantes da história do Brasil, a construção da nova capital federal. O lema do Juscelino era: vamos crescer, o Brasil vai crescer 50 anos em 5 anos de mandato. Então, vale a pena conhecer a linguagem muito tranquila, muito simples, muito agradável de se ler. Recomendo fortemente a leitura da biografia do Juscelino. O terceiro livro dessas indicações é O Cancioneiro, de Fernando Pessoa. É um poeta português muito conhecido, e se você não é leitor de poesias, presta atenção nesses pequenos comentários que eu vou fazer, pois o livro pode estimular vocês a lerem pelo menos um pouquinho de poesia. Eu não sou um adepto à leitura de poesias, mas eu não podia deixar de conhecer um pouco a obra desse famosíssimo, desse extraordinário poeta português, Fernando Pessoa. Nesse livro Cancioneiro, ele apresenta mais ou menos 100 poesias curtas, mas que são muito interessantes. Então vale a pena vocês tentarem ler algumas poesias, pelo menos, do Fernando Pessoa, especificamente dessa obra, O Cancioneiro. Eu vou me permitir a ler, com essa voz maviosa que Deus me deu e o tempo deformou, eu vou ler 2 poemas que estão presentes nesse livro e espero que vocês gostem. Tenha paciência, né? Abdicação. Toma-me, ó noite eterna, nos teus braços e chama-me teu filho. Eu sou um rei que voluntariamente abandonei o meu trono de sonhos e cansaços. Minha espada pesada abraça os laços, em mãos viris e calmas entreguei. E o meu cetro e coroa eu os deixei na antecâmara, feitos em pedaços. Minha cota de malha tão inútil, minhas esporas de um tinir tão fútil, deixei-as pela fria escadaria. Despi a realeza, corpo e alma, e regressei à noite antiga e calma, como a paisagem ao morrer do dia. Ao longe, ao luar, no rio uma vela serena passar. Que é que me revela? Não sei, mas meu ser tornou-se-me estranho, e eu sonho sem ver os sonhos que tenho. Que angústia me enlaça, que amor não se explica, é a vela que passa na noite que fica. Pessoal, procurem, se vocês gostaram das poesias, procurem essa obra. Ela está em domínio público e é muito fácil achá-las em versões, por exemplo, PDF, muito acessíveis pela internet. Vale a pena tentar ler o livro de poesia, e eu espero que vocês façam um bom uso dela e, a partir de agora, pelo menos se arrisquem a entrar nesta forma de literatura que é muito bonita, tá bom? O próximo livro desta indicação, desse vídeo, é o Tenda dos Milagres, escrito por Jorge Amado, e esse é um romance
que foi publicado em 1969, ela se passa em Salvador da Bahia, como em muitas obras de Jorge Amado. Existem outras cidades que foram objeto que foram, vamos dizer assim, o contexto, que foram a paisagem dos livros de Jorge Amado. Mas essa daqui e Capitães de Areia, por exemplo, que já foi objeto de resenha completa, elas passaram-se na cidade de Salvador. O Tenda dos Milagres é uma narrativa muito rica, muitos personagens e acontecimentos, e explorando temas como miscigenação, cultura afro-brasileira, identidade e tolerância, sincretismo religioso. É uma obra muito interessante, como todas as de Jorge Amado. Você pode muito bem começar a ler Jorge Amado pelo Tenda dos Milagres. O protagonista da história é Pedro Arcanjo, um mulato autodidata e livre pensador, que se torna uma figura central na vida cultural da cidade. Pedro Arcanjo é um historiador amador, defensor da miscigenação, cujas pesquisas questionam as normas sociais estabelecidas em relação à raça e à cultura. A trama abrange diferentes épocas, explorando a história do Brasil e de Salvador, desde o período colonial até o início do século XX. A Tenda dos Milagres, do título, refere-se a um local frequentado por figuras da cultura popular, onde se discutem ideias, arte e questões sociais. O legal dessa obra, pessoal, é que ao longo de todo o romance, o Jorge Amado aborda tensões sociais e raciais, como é praxe das obras dele, né? Destacando a riqueza extraordinária, a riqueza cultural da Bahia e também a complexidade das relações humanas entre as classes sociais que eram envolvidas na época e até hoje eles coexistem, eles vivem no mesmo ambiente, vamos dizer assim. As classes sociais na Bahia, e aliás é uma das características da cultura baiana, né? A miscigenação, o Jorge acha que a miscigenação é um fenômeno muito positivo e enriquecedor da raça, desafiando os preconceitos, e ele enfatiza muito a aceitação das diferenças, e o que é um ponto muito positivo nessa obra do Jorge. A Tenda dos Milagres celebra, então, como eu já falei, a diversidade cultural, e os personagens são muito cativantes, os diálogos são muito vivos, e uma narrativa reflete sempre, como sempre, as preocupações sociais, políticas da época também. Mais uma bela obra de Jorge Amado que vale a pena ser lida e conhecida por vocês. A última indicação nossa nesse vídeo de hoje é a Crônica de uma Morte Anunciada, de ninguém mais, ninguém menos que Gabriel Garcia Marques. Como ele é muito contemporâneo, talvez, ele é tido como talvez o maior escritor em língua latina de todos os tempos, pelo menos por boa parte dos leitores e dos críticos, né? Eu vou sempre que puder encaixar uma obra de Gabriel Garcia Marques nessas indicações. Essa novela foi escrita em 1981 e a obra é conhecida por sua estrutura não linear e a narrativa muito intrincada. Mas dá para entender. Vocês vão gostar dessa obra, pessoal. A história começa com a narrativa do assassinato de Santiago Onassar, um jovem rico, por dois irmãos gêmeos, Pedro e Pablo Vicário. O motivo aparente para o assassinato é o suposto desonramento de sua irmã, Ângela Vicário, que estão certos que Santiago é o responsável por sua desonra.
A reviravolta é que o assassinato de Santiago é anunciado a toda a comunidade antes mesmo de ocorrer. Os irmãos Vicário revelam suas intenções a muitas pessoas da cidade, mas devido à complexa rede de fofocas e mal-entendidos, ninguém consegue evitar a tragédia iminente. A narrativa explora a cultura latino-americana, a honra, os códigos morais e as consequências inevitáveis de uma sociedade que não consegue impedir a tragédia anunciada. O ponto-chave, né, o cerne dessa obra é que o leitor são a natureza da responsabilidade e da culpa por tudo aquilo que você faz. E o Gabriel tece uma narrativa muito rica que revela os eventos e com muito trágico desfecho. É uma obra bem característica de Gabriel Garcia Marques, e o jeito, a linguagem, a forma dele apresentar a sua narrativa, ela torna uma atmosfera muito densa, e sempre, pessoal, tudo que eu li sobre Gabriel Garcia Marques me envolveu profundamente. Então, com esse livro, com essa obra, vocês vão poder fazer uma reflexão profunda sobre os valores culturais e a inevitabilidade do destino. Garcia Marques, que nasceu em 1927 e morreu em 2014, foi um renomado escritor colombiano e uma das figuras mais proeminentes do movimento literário conhecido como realismo mágico. Então ele mescla em suas obras o realismo e um pouquinho de surrealismo, um pouquinho de magia. Isso é muito interessante. Só para encerrar, ele ganhou o Prêmio Nobel da Literatura em 1982, desculpe aí. Se vocês se interessaram pelo conteúdo desse vídeo, por favor, façam um comentário, estabeleçam críticas e sugestões de melhoria. A gente vai ler todas elas e eu prometo dar uma atenção especial a cada uma. Então, eu gostaria que, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, vocês, repetindo, deem o seu famoso like, se inscrevam nesse canal se ainda não são inscritos, divulguem para a sua rede social e ative o sininho de notificação para receber sempre as novidades do canal, sempre em primeira mão. Então, era isso que eu tinha para indicar, 5 livros muito interessantes. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!